Mas a gente estuda porque é diferente. Eu fiquei viajando comigo mesmo como que seria se fosse o contrário, se o mundo fosse neurodivergente, a gente talvez ficaria estudando a classificação de neurotípicos. O neurotípico que gosta de ficar em casa, o neurotípico que gosta de sair, seria engraçado botar níveis de suporte em neurotípicos, por exemplo. Enfim, uma pequena questão teórica que vai bater até um pouco com o que a gente está falando hoje. Eu vou começar essa fala trazendo a questão mesmo da nomenclatura no Brasil, o que me interessou muito. O nome do artigo é este daqui que eu vou mandar aqui no chat. E o ano dele. Em 1929, a gente tem uma pessoa chamada Leone Kasef, que é o primeiro a trazer o nome em termos de pessoas superdotadas, mas que nem era esse nome ainda. Ele utilizou o termo supernormais na reforma do ensino primário profissional e normal do estado do Rio de Janeiro. Como esse termo estava em hemisfério estadual, ele só ficou ali mesmo. Em 1931, esse mesmo autor lança o livro A Educação dos Supernormais. Você está escutando tranquilo, Natália? Eu vi que você trocou aí. Em 1932, um autor chamado Pinto, só tem realmente o sobrenome dele, lança um outro livro, que é O Dever do Estado Relativamente à Assistência aos Mais Capazes. Nesse mesmo ano, ele traz um outro nome, que é O Problema da Educação dos Bem-Dotados. Já em 1924, Ulisses, eu não consegui entender quem era esse Ulisses, mas ele fez um relatório no estado de Pernambuco, que ele diferenciou crianças supernormais e crianças precoces. O artigo não mencionou aqui a diferença entre crianças supernormais e precoces, conceitualmente. Eu chuto que precoces é aquela criança que aprende mais rápido, mas depois ela estabiliza. Em 1929, a gente vai ter um marco na educação inclusiva no Brasil, que é a Helena Tipoff. Ela é uma das principais psicólogas da educação nesse sentido. E aí, ela cunha o termo excepcionais. Quem era excepcional nesse momento? Excepcional eram crianças que estavam acima ou abaixo da média. Em 1938, ela fundou o Instituto Pestalozzi, que ainda existe aqui em Belo Horizonte. Ele é pensado para crianças, entre aspas, especiais, no sentido de quando ele é fundado. E ela já pensa um método de ensino para crianças supernormais ou bem dotadas. Eu estou enfatizando mesmo o nome aqui, para depois trabalhar o que estava por trás. Nesse meio tempo, depois de 1938, a gente passa a notar uma melhoria para atendimento de pessoas com deficiência, no sentido de para baixo, e quem está para cima vai sendo mais relegado, de maneira geral. E aí, a gente traz uma coisa que é bem interessante, que é o início do termo superdotado. No ano de 1971, que tem a ver com a LDB também, Lei de Diretrizes e Bases, vem uma comissão do ZEUA, que é supervisionada pela Dorothy Sisk, que ela coordena e assessora o MEC nesse processo. E aí, do termo giftedness, que é uma tradução mais literal de dotação, isso vira superdotado. Esse super vem de onde? O próprio artigo diz que isso vem do nada. Mas que, se a gente for olhar a história, esse super vai provavelmente vir dos supernormais. E aí a gente vê que já a educação, nesse momento, tinha um trecho bem grande lá do texto que eles montaram naquela época, mas basicamente, desde essa época, a perspectiva para a criança superdotada em educação
era de torná-la elite nos vários campos de reflexão e praxis, o que é bastante problemático, porque você já coloca essa criança no lugar do rendimento. E aí, a gente já vai ter outras coisinhas. Beleza, em termos. Alguns artigos também trouxeram o termo portador de altas habilidades, que vai ter uma conjuntura aí com portador de necessidades especiais, portador de autismo e assim por diante. Boa noite, Guto. Bem-vindo. E aí, então, a gente já vê no Brasil alguma coisa muito interessante. Também aparece nos artigos potencial cognitivo. Alto potencial cognitivo, mas não como nome, como característica. Uma pessoa superdotada tem potencial cognitivo. Uma pessoa supernormal tem alto potencial cognitivo. E aí a gente vê uma coisa muito legal já nesses nomes no Brasil. Supernormais. Já é uma comparação com o normal. Quer dizer, é uma pessoa normal melhorada. É interessante a gente ver esse processo. Bem dotados, que aí já vai ter a ideia de uma capacidade, de alguma outra coisa assim. Excepcionais, que aí a gente vai cair naquela coisa que a gente já conversou nas anteriores, que é aquilo que é diferente. O que é diferente é excepcional, de qualquer maneira que seja. E aí, o superdotado, então, vem de uma tradução do giftedness, que aí já não é novidade, como dotado, mas super, na perspectiva do mais. De maneira geral, eu não consegui pesquisar por uma questão de tempo e por uma questão mesmo de tempo de fala aqui, mas eu coletei nomenclaturas gerais. A, lá na Austrália tem habilidades especiais e alunos mais capazes. Na China, eles usam super normal. Na Indonésia, crianças excepcionais. Na Inglaterra, mais capazes ou altamente capazes. Em Portugal, eles usam sobredotados, que para mim é praticamente super, só que para eles super deve ser sobre. O Nuzewa Gifted, que é uma tradição de dotado ou presenteado. E o Gifted ele é bem curioso nesse sentido, porque que presente é esse? O que veio com você dessa vez? E aí, nesses artigos, o tempo todo a gente ainda vê a confusão de superdotado e talentoso. Talentoso no sentido daquela pessoa que aprende. Nesses nomes todos, eu meio que nem encontrei artigos especificando na Austrália se tem essa visão e assim por diante. Mas é interessante pensar essas perspectivas como um todo. A Espanha, ela vai trazer o alto potencial cognitivo muito ligado à lógica do cérebro, do encéfalo, que desenvolve mais rápido. E aí, de onde vem o termo altas habilidades no Brasil? Em que momento que ele surge? Ele surge em 1994, com uma tradução direta do conceito lá da Europa, high ability. É uma tradução de literal na prática. Altas habilidades. E é uma doideira de se pensar que nem se pensou na implicação do conceito. Foi basicamente uma tradução direta, tanto no sentido do superdotado quanto do altas habilidades. E aí a gente vai cair na legislação a partir de 94 do superdotação e alta estabilidade, o AHSD. Depois, eu caí na questão da França, que isso também estava em um artigo, mas eu fui mesmo num canal, que é o Cérebro em Ebulição. É uma psicóloga que está na França, e ela traduz isso. E eu vou falar um pouco do que ela disse, mas eu vou ir além, para não ser mesmo cópia do vídeo. Primeira coisa é que na França eles trazem a superdotação como busca do conhecimento. Então você é um filho cognitivo, buscador de conhecimento, de várias maneiras. E, inicialmente mais limitado ao acadêmico, mas conhecimentos de maneira geral. Também a gente vai ter
A partir desse processo, uma divisão, que é o filo laminado e o filo complexo. Que é, o filo laminado, ele, de maneira geral, a diferença dele para o filo complexo é que ele é mais adaptado à sociedade e o conhecimento não é uma necessidade, mas é parte do funcionamento dele. Então, os dois vão ter aquilo que nós temos em características de superdotação como um todo, mas o filo laminado ele vai ser mais voltado ao científico, e como eu disse, o aprendizado ele é uma parte dele, mas não uma necessidade. E ele acaba se identificando mais com o meio escolar e tendo mais tédio. Tradução dele, o que é mais não saudável dele, ele mascara melhor. Ele fica parecendo mais saudável quando a gente coloca assim, do integrar-se melhor, mas também o mascaramento é maior, que podem vir com consequências. Ele vai ter uma dificuldade de socializar somente pela questão dos interesses que não vão bater. E aí, a gente tem o filo complexo, que é o que a maioria de nós vai se encaixar, que vai estar num QI entre 120 e 125. O filo laminado ele vai estar entre 140. 140 para mais. Que ele vai ter tudo isso que nós temos, de maneira geral, em termos de características de superdotação, com a disfunção executiva no pacote. Então, ele não vai mascarar tão bem e, e vai ter uma disfunção executiva maior. Com as sincronias que nós temos aqui, que a gente sempre fala muito, mas com um potencial muito diferente do filo laminado, que ele vai ser uma pessoa que consegue ter uma visão maior do todo, em termos de problema. Ele conecta muitas ideias, mas a especialidade dele é mesmo entender maior, de conectar. Mas o filo complexo, ele vai ter uma maior capacidade de conectar as coisas, comparando com o filo laminado. Então, ele vai ter, entre aspas, essa vantagem. Só que tudo isso vai vir com o que a gente fala o tempo todo, que é a hipersensibilidade, essa ideia do aprender o tempo todo enquanto necessidade, que vai trazer um tédio que ele é incômodo, que é chato, por vezes adoecedor. Essa coisa que a gente precisa de ter um reconhecimento da autoridade, de ter um motivo, de realmente precisar se interessar. Esse cérebro que nunca dorme, tem um superdotado que traz a perspectiva do não consigo dormir porque meu cérebro não desliga. Essa questão da socialização mesmo, até por uma falta de recursos em algum grau, essa desconexão do quero me relacionar, mas não tenho como, não tenho recursos. Boa noite, Grace. Bem-vindo. Bem-vinda, aliás. E o que eu achei muito mais interessante, junto dessa coisa do querer se relacionar e não conseguir, é a ingenuidade, generalidade, ser uma pessoa mais cativante e introspectiva, que acaba buscando mais apoio emocional esse tempo todo. E mais legal ainda, e até mais trágico em certo sentido, o filho complexo ele não vai ter uma capacidade de inibição muito alta. Então ele vai soltar aquele pensamento dele mais desconexo, sem filtrar. Pensando em crianças, vai ser uma criança que vai desafiar o professor sem ter controle. Ou como a Thaisa sempre trazia nas histórias dela da questão da graduação, de não poder perguntar, é essa capacidade reduzida de falar, não é hora de perguntar, não vai adiantar nada. E aí, o filo cognitivo, que é a coisa geral, que é essa coisa de detectar estímulos com mais rapidez, ser avançado em várias áreas, que pode ser emocional, ser uma pessoa precoce, essa questão da injustiça, de lidar mal com a intolerância, ter alguma área. A França vai claramente conectar superdotação ou filos cognitivos com alto rendimento em pelo menos uma área, mas sempre ligado ao aprendizado, de maneira geral. E eu mandei aqui os vídeos que o canal traz isso para vocês. Por fim, o da Europa, eu peguei um artigo. Sinceramente, eu não achei o ano desse artigo,
Pode ser que eu não estou ainda tão familiarizado com esses caminhos acadêmicos de onde está, mas pelo menos o que ele é baseado. Ele é bem antigo, porque ele é baseado no simpósio de 1985, mas por isso mesmo que eu achei ele interessante. Mesmo ele sendo um artigo que trata de uma coisa bem antiga, parece avançada pelo que a gente tem hoje no Brasil. A primeira coisa é que ele sempre menciona superdotação, e eu vou trazer o nome que ele traz isso, numa perspectiva de uma pessoa que precisa ser guiada e aconselhada profissional, pessoal e emocionalmente. Não só numa perspectiva do rendimento, mas do multifuncionamento e de uma guia ao longo da vida desse processo. E aí, a nomenclatura que ele traz é Height Gifted ou Moderated Gifted, que uma tradução literal seria superdotação moderada ou alta superdotação, que vai cair também aqui numa perspectiva de QI mesmo, sendo o High Moderated ou superdotado, que não é o moderado, que é o mais alto, de 140. Não é tão certo esse dado dos 140, mas é porque isso está no artigo em algum contexto. E aí ele dá três aspectos muito interessantes que são correntes que quase se juntaram. A superdotação ela passa por uma multidimensão. Você não pode avaliar só por testes, que é uma dimensão. Você testar esse superdotado em QI ou outras questões importantes. A outra dimensão é que esse conhecimento ele tem que ser aplicado em situações práticas com instrumentos mais precisos. Pensando em uma realidade brasileira hoje, seria criar um instrumento para medir o quanto uma pessoa consegue resolver problemas. Qual a capacidade dela disso? Existe um teste para autismo, ou pelo menos, não sei o quanto ele é usado hoje, mas da perspectiva é interessante. A criança é dada com um problema que tem o nome dessas crianças no teste, então vou nomear aqui por mim mesmo. A Mariana estava com uma cestinha com frutas. Ela saiu, a Joana trocou as frutas por bolinhas. Quando a Mariana volta, o que ela acha que tem no cesto? Uma criança que não é autista, ela vai conseguir pegar esse momento todo e vai dizer: olha, a Mariana consegue entender que ainda tem frutas. Uma criança autista não vai conseguir entender a visão da Mariana que saiu. Ela não vai conseguir entender esse processo. Ela vai falar que a Mariana acha que tinha bolinhas. Então, um teste prático de redução de problemas talvez cairia nesse sentido. E, por fim, a avaliação por pares, que é essa ideia do quem trabalha com você te declara como seu familiar, seu marido, seu filho. No Brasil, é interessante que a gente faz a avaliação por pares e a avaliação por testes, que vai estar basicamente as duas coisas no contexto clínico. E a gente avançou muito porque a gente realmente pega a vida da pessoa e vê onde isso se aplica em termos de criatividade e em outros sentidos. Em Munique, na Alemanha, citado nesse mesmo artigo, a gente tem uma citação que eu achei muito interessante, que traz a superdotação, e não fala o nome que foi dado nesse processo, só fala como ele classifica, que era ligar as características pessoais, características do ambiente, e as duas coisas geram uma performance maior da pessoa que tem superdotação. Então não basta nesse processo ser superdotado. Você tem que funcionar bem, o ambiente tem que te apoiar para você gerar uma alta performance. E por fim, o giftedness, ele passa muito pela teoria do Gardner, que ele está meio sendo questionado no Brasil hoje, que é dos tipos de inteligência, musical, naturalista, linguística, matemática, lógica, mas o giftedness dos Estados Unidos é criado nessa perspectiva. E aí, a minha conclusão nesse processo todo, entendendo tudo isso, porque daria até uma segunda live aprofundando, se eu achasse artigos de outros países mesmo, ou até indo mais fundo nos conceitos. Como seria uma avaliação feita baseada no conceito francês, por exemplo.
teria uma outra ideia. No Brasil, hoje, a gente avalia por Renzulli, que é um autor bom, porém antigo e da perspectiva do rendimento. Todos eles trazem a ideia do render mais em algum grau. Alguns trazem a ideia do autofuncionamento e do ambiente. Outros trazem a relação com o conhecimento. Mas todos eles ficam confusos de alguma maneira sobre o que define realmente superdotado em nome. Então, nesse sentido, eu acabo fazendo meia-culpa para o Brasil de que a gente tem nome que diz alguma coisa. É o melhor nome? Não sei, provavelmente não é mesmo o melhor nome, nem outras habilidades. Mas é um nome. O como a gente muda, qual referência a gente usa para melhorar ele, é uma outra questão. E é isso. Comentem. Oi, tudo bem? Você trouxe, como se fala, né, em diferentes países, na Argentina, eles falam altas capacidades. Eles decidiram não usar a palavra superdotação por causa do peso que tem essa palavra, né? Pelo preconceito que tem essa palavra. Então, decidiram, todos concordaram nisso, não sei se todos, mas a grande maioria concordou, colocaram altas capacidades. O que eu sei aqui no Brasil, o que aconteceu? Tem duas linhas. Eles estavam falando de altas capacidades, ou altas habilidades, e superdotação. E tinha uma briga, né? Não, altas habilidades, não, superdotação. Porque altas habilidades, o que falavam superdotação, falavam que parecia como que fosse algo que você pode gerar. Tipo assim, uma habilidade, você é bom quando você treina. Então, eu falava, não, altas habilidades parece que é algo que você consegue com esforço. E a superdotação não tem a ver com isso. Tem a ver com a capacidade que você tem desde que você nasce. Você nasceu dessa forma. Você pode ir no máximo potencial ou não, mas essa capacidade está em você, independente de você treinar muito ou não. É uma facilidade nata. Então, como tinha briga entre uns e os outros, decidiram colocar superdotação nessas habilidades, para não ter aquela briga. Por isso que tem os dois nomes, né? Sim. E também eu vejo que tem muita diferença entre o conceito do superdotado aqui no Brasil e fora. Já que a superdotação é algo que não tem, assim, algo escrito, é assim, 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 assim. Não tem algo muito... não tem uma lei que fale, tem que ter essa característica, essa característica, essa característica, como que talvez o TEA, né? O autismo tem, como talvez outras coisas tenham. A superdotação é muito, muito ampla e também tem muita variedade de superdotado, né? Tem criativo, produtivo, tem acadêmico, tem várias, tem aquele que é um esportista, e tem essa briga da inteligência múltipla, a que fala que não, que é uma inteligência só, e tem uma coisa muito nova ainda, onde não tem tanta coisa de falar, é assim, não é assim. Mas, o que eu tenho investigado, sim, é que sei que na Europa eles são muito mais rígidos com o que é QI. Né? Eles têm, assim, como eles, para aceitar um superdotado, ele tem que ter um QI de 130. Eles têm, assim, esse conceito. Mas no Brasil não é dessa forma, né? Até quando eu fiz o teste, eu tenho um laudo, chama meu QI, deu aí quase. Não passei os 130. Eu fiquei, nossa, não passei os 130. Mas tenho 5 pontos de, como se fala? Os 5 pontos de... Tem um nome específico. De margem de erro, meu filho aqui me fala. De margem de erro, onde você passa os 130 e está certo. Só que na Europa só aceitam se você, por exemplo, tiver um 125, calculando esses 5 pontos, o 126, e tem que ter características que é testado através quando você fala com psicólogo ou com neuro, né? Tem que ter a característica de, ou você é um artista, você tem que ter criatividade, você tem que ter outra característica que vai falar que com esse que menor de 130 você vai ser aceito, né, na Europa como um superdotado. Acá não, eu vejo aqui no Brasil que é muito mais aberto nesse sentido.
acho que já não são tão rígidos com o QI, também porque a média do QI na Europa é 100. Aqui a média do QI é de 83 a 89, tem uma variável assim. Então, acho que aqui, para o neuro falar que você pode ser um superdotado, acho que a partir de 120, né? Acho que aqui baixa 10 pontos, né? Não é assim? Você que é o psicólogo aqui, Rafael? Isso mesmo. É dessa forma, né? Isso. Aqui, a partir dos 120, você já tem o potencial do superdotado, é assim? Sim. Com 121, você pode, se tiver as suas características? Até por uma questão de dupla excepcionalidade, por exemplo. Mas sem dupla excepcionalidade, você não tem TDAH. Você com um QI de 121, pode também? Pode. Já na Europa, não. Né? Na Europa, ou nos países de fora, acho que são muito mais rígidos com o número de QI, com o teste de inteligência. Aqui, acho que tem uma flexibilidade maior. Também pela realidade nossa aqui, né? Estou falando não só Brasil, estou falando na Latinoamérica no geral, né? A gente está muito mais abaixo no que seria estudos, escolas. Então, a gente, naturalmente, rende menos na parte de testes, né? Então, tem essa diferença, eu acho bem interessante, de pontuação, né? Aí, com 120 na França, você não é considerado, não. Espera aí que meu filho está aqui conversando com amigos. Então, acho essa diferença, assim, grande, né? Entre o que é um superdotado aqui, como que tem o olhar muito mais sensível aqui no Brasil. O neuro tem que ter uma sensibilidade muito maior para entender quem que é aquela pessoa. Qual é a condição daquela pessoa, onde ela nasceu, como foi criada, quais são as possibilidades dela ter crescido intelectualmente ou não. Porque tem mulheres, por exemplo, agora que está vindo à tona, as pessoas estão se descobrindo, eu tenho 48 anos, eu tenho meu laudo com 48 anos, eu passei a minha vida inteira sem saber. Então, hoje estão sendo testadas pessoas de 40, de 50, de 60, onde, como que você vai fazer um teste de QI? Uma pessoa que talvez nunca estudou, né? Então, que não tem uma base acadêmica. Você vai julgar uma pessoa por um teste de QI, uma pessoa que não tem base acadêmica? Então, fica um pouco assim, deixa muita gente para fora. E aqui no Brasil tem essa visão mais maternal, né? Coração de mãe, né? Que fala, não, peraí, não testou 130, mas olha aqui essa pessoa, como que ela sempre foi, mora na roça, mas ela consertava os aparelhos com um pauzinho, entendeu? A pessoa é um gênio consertando o aparelho, né? Aqui, a gambiarra brasileira, né? Que todo mundo consegue consertar ou tem criatividade para resolver problemas. Então, tem uma visão muito mais sensível a essas coisas e não tanto um número, né? Que acho que fora é muito mais... se você não tiver um 126, acho que eles não aceitam o seu laudo lá fora, não. Por isso que a gente vê um teste com um laudo de 126 e quer ir para fora, tem que falar para o neuro, fazer um laudo descrevendo muita coisa para justificar o porquê ele deu o laudo de superdotado, né? Ele testou 126, mas a pessoa nasceu em tal lugar, não fez faculdade, ela é hipercriativa, ela vive com um salário mínimo e cria 5 filhos, já tem que ser superdotada, né? Para sobreviver desse jeito. Eu acho que tem que ter uma genialidade para você, muitas vezes, passar por problemas que aqui talvez a gente tem, mas talvez na Latinoamérica a gente é muito mais acostumado a, né, passar por diversas coisas e resolvendo problemas que talvez lá não tem. E talvez aqui a gente não tem tanta parte acadêmica, mas você vê um superdotado, você descobre. Eu, quando vejo eu reconheço na hora, porque é diferente. Né? Tem outra forma de ver a vida, tem outra forma de resolver as coisas, tem resiliência, sobretudo. Então, aqui tem uma visão muito mais do ser humano e não tanto do número. Então, acho que essa é a diferença. Sim, muito bom. Thaisa, Guto ou Joyce, querem trazer alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Hoje eu não estou, minha filha está meio dodói aqui, não vou poder participar falando, mas estou aqui só ouvindo vocês. Claro, obrigada, Joyce.
Thaís, você quer trazer alguma coisa? Guto? Se não, comenta, fala da Eu, nossa. hoje eu estou adquirindo conhecimento, eu não tenho nada a declarar. Opine, você é uma pessoa capaz, se você gosta também. Não, eu achei bem interessante, eu não sabia dessas nomenclaturas. E para mim está sendo uma nova ramificação. E estou refletindo no momento algumas coisas. E fazendo pesquisa aqui no Google também sobre Gartner. Eu gostei, ativou um lugarzinho de pensamento aí. Vai lá, Guto. Opa, tudo bem? Tranquilíssimo. Deixa eu ver se eu ligo aqui, ó. Eu tô meio desarrumado hoje. Ah, de boa, o que vale é a inteligência. Extraí um dente, tirei o dia de folga hoje, tô de resguardo. Então, eu acho assim que uma coisa que é legal da gente destacar é que diagnósticos são importantes, mas são importantes sempre para alguma coisa. Para que é importante para a gente? Porque cada um tem uma necessidade de importância diferente um do outro, né? Modelos como o da Europa e tal, e até aqui tem muita gente que vai muito para essa conta de habilidades, ou etc., geralmente estão atrelados à educação. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um modelo mais amplo, porque a gente tem uma educação muito fraca, claro. E a gente tem uma quantidade muito, muito grande de gente procurando diagnóstico de superdotação por outros fatores que não a educação. Porque na Europa, imagino que Estados Unidos ou países que o sistema de educação funciona melhor que o nosso, o pessoal geralmente procura diagnóstico de superdotação para avanço, né? Benefício escolar, benefício acadêmico. Nesse contexto, a facilidade de aprendizagem geral é importante, porque nesse contexto acadêmico a gente tem um diagnóstico de superdotação, mas ao mesmo tempo a gente não consegue aprender o suficiente, por exemplo, para entrar numa educação especial no sentido de da deles, né, não da nossa, de acelerar, de graduar mais rápido e etc, etc. Aqui a gente tem uma educação especial que já não é boa, né? Assim, a educação normal já não é boa, a educação especial seria deixar a educação nossa normal para essa pessoa, né? Então a gente procura mais diagnósticos porque, enfim, realidade educacional fora do país, de países de primeiro mundo, tem aula de arte, todo mundo tem aula de música, todo mundo tem uma aula de um monte de coisas, tem coordenação pedagógica, tem um pessoal ali, ou seja, todo mundo lá já ganha uma educação que para a gente seria especial. Consequentemente, para diagnosticar a superdotação, o único intuito seria o acadêmico mesmo, para ver se essa pessoa pula de série logo ou se ela continua ali no normal. Na nossa realidade, a gente precisa de mais diagnósticos de superdotado, justamente por não só para avançar, mas também pela dificuldade de aprendizagem, pelo atraso, pela sincronia, para a gente, às vezes, dar atenção melhor para esse aluno, justamente para ele se adequar aos demais, porque a nota dele está ruim, porque ele está atrasado, porque ele está entediado, e aí a gente acaba precisando dos dois lados, tanto do diagnóstico no sentido de avanço, quanto do diagnóstico no sentido de amparo, né? De atender a questões emocionais, questões de dificuldade, atender a sincronia, atender uma série de coisas. E acho que até por isso que aqui também a gente tem uma quantidade grande de diagnosticados adultos, ou gente que procura isso, né? Procura essa diagnosticação, eu acho que é maior do que em outros países, né? Pelo menos nas poucas pesquisas que eu fiz em grupos de fora, né? Eu vejo menos adultos tentando se investigar e tentando se descobrir superdotados, às vezes porque eu acho que a vida lá é muito mais tranquila que a nossa, né? Na nossa realidade. Acho que essa parte socioemocional na diagnosticação acaba sendo o que faz a gente buscar mais e também não dá mais tanta atenção a essa parte de rendimento, de resultado,
E aí, enfim, para concluir, acho que é sempre importante investigar o porquê que a gente quer o diagnóstico, por que a gente precisa dele, né? E é claro que algumas pessoas precisam mesmo do diagnóstico para rendimento, né? Para aceleração escolar ou para... Hoje a gente não tem faculdade que acelera, fora do país tem. Então, adultos hoje em dia procurando superdotação é muito difícil que seja por algum tipo de aceleração escolar, porque aqui no Brasil, salvo engano, acho que ninguém oferece isso no ensino superior. Natália, eu abri para você. Acabou, Guto? Isso, é isso. Perfeito. Eu vi um caso relatado de aceleração de ensino superior em que a pessoa não precisava ir na aula. Ela meio que tinha os livros para ler e fazer a prova, e é isso. Ela tinha que, tipo, ir na aula uma vez por semana só para completar a tabela. Bom saber que isso tem, porque até o pouco que eu andei procurando, eu não achei nenhum lugar que aceitasse essa relação da universidade. Mas pelo que a pessoa relatou, eu nem lembro onde foi também, foi uma coisa muito complexa de apresentar a lauda, de insistir com o coordenador. Não sei se ela teve que provar o conhecimento, mas teve que ter alguma coisa para justificar isso medicamente. Eu sei que fora do país, nas maiores universidades, as universidades mais referências, eles têm um plano especial de superdotado, que é metade do tempo da faculdade, né? E eles conseguem lá, junto com o conselho, avaliar caso a caso, igual é aqui mais ou menos, ou nas melhores, né, do ensino fundamental. Eles avaliam e reduzem bem o tempo de formação. E ainda a questão que você falou da Europa, é que talvez eles também não procurem diferenciar tantas pessoas. Eles têm um chute, porque eu nunca fui na Europa e não estudei a cultura deles também. Talvez eles só olhem, fulano é bom nisso e tá tudo bem. Eles não necessariamente têm a questão de nomear isso, talvez. É um questionamento que eu coloco para você, ou para quem estiver assistindo, enfim, depois no YouTube. É isso. Você pode responder ou não. Aí vai, Natália. Você falar? Eu tenho duas perguntas para você. Uma é, por que ainda tem psicólogos e neuropsicólogos que não dão o laudo de superdotação a pessoas que pontuam 129? Tem casos, tem muitos casos. Com 129, não dão laudo de superdotação. E outra pergunta é, qual é o mínimo que uma pessoa pode pontuar e considerar ainda como uma superdotada? Era isso? As duas perguntas. Tá. Tem muito psicólogo. Primeira coisa é a gente precisa entender que a referência no Brasil ainda de autores para você dar o diagnóstico vão ser, via de regra, o Gardner e vão passar necessariamente pelo Renzulli. E aí você pode botar outros nesse processo. O Renzulli vai ser criatividade, alto rendimento com a tarefa e permanência na tarefa, ele dá um outro nome. Mas basicamente é a pessoa que fica muito tempo fazendo aquela tarefa de maneira criativa e consegue um resultado muito melhor. E aí, segundo o próprio Renzulli, o rendimento ele geralmente tem que estar acima da média pela capacidade. E, naturalmente, essa pessoa vai ficar mais tempo fazendo uma atividade. Só que aí a gente entra em vários problemas só nesse triângulo, porque o Renzulli também é mais do que isso. Mas acima da média, já de 120 a 129, já é acima da média. Não, o Renzulli não fala nem de QI, ele está falando... Sim, não, isso eu entendo. Quem está na linha de Renzulli, ele não vai procurar um teste de 130. Esses são os mais que vai dar um laudo com 135, dá um laudo tranquilo rindo. Por que tem alguns que ficam tão assim, que tem que ter 130, se tem 129, eles não vão dar o laudo. Se eles seguissem a linha de Renzulli, eles dariam um laudo, sim, porque ele vai ver outras coisas, não vai tanto na técnica. Mas tem uns que estão totalmente fechados e nem estão com os 5 pontos que pode, tipo assim, 5 pontos que tem, como que chama que você falou? Os 5 pontos que você considera, né? Um 120... Desvio padrão. É isso, desvio padrão. Então, eles, não, 129 nem consideram o desvio padrão, eles não dão. Então, Desculpa, sim, pode falar.
Vai lá, Eu acho que é uma questão de política pública, porque assim, a gente tem a identificação individual, que essa é a formal e é da pessoa para com ela mesma, pela importância, pelo valor do diagnóstico, tratamento individualizado. E a gente tem uma questão de política pública, né? As duas coisas se misturam, porque o laudo tanto serve para uma coisa como serve para outra. Em questões de política pública, pense o seguinte: precisa ter uma nota de corte, mesmo sabendo que essa nota de corte vai deixar de atender boa parte das pessoas, algumas pessoas, né? E também vai ser confundido. Tem gente que pode passar um pouquinho e não ser, né? Por exemplo, tem gente que pode fazer, se a nota de corte é 130, tem gente que pode fazer 129 no teste, né? E não ter o potencial que tem uma pessoa de 131. A questão é que, na questão de políticas públicas, precisa de um corte. Por que esse corte? Porque se a gente falar, bom, 130 tudo bem, então vamos deixar 129. Só que aí quem tem 128 vai reclamar e falar, peraí, mas é só um ponto. E aí o 128 fala, tá bom, 128 também. E depois, o que tem 127? É só um ponto. Não, então vamos deixar o 127. E o 126? É só um ponto. E aí a gente não tem fim. A gente vai chegar no 100. Por causa desse um ponto, a gente sempre vai deixar um pouquinho a mais, justamente pela aquela beiradinha que não pegou direito e tal. Então, eles fazem, na questão de política pública, eles fazem uma amostragem, né? E aí eles veem que nota de corte a gente pode minimizar os erros. Ou seja, a gente vai errar, mas vamos errar o menos possível, porque a gente está falando de uma política pública. A gente vai abrir isso para a população toda e vai categorizar as pessoas de uma forma diferente, vai dar oportunidade para elas e tudo mais. Que número a gente pode colocar que a gente minimize os nossos erros? Aí o número ficou 130. Então, ele não é um número preciso? Não é, e nunca vai ser. Só que isso em questões individuais, caso a caso, pessoa a pessoa. Mas em políticas públicas, o valor é importante, porque vai ficar no geral. Aí a gente chega naquela história, né? Que psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra vai ter assim aquela coragem de combater a política pública e falar, não, eu vou laudar que 125 é superdotado. Ele precisa colocar o dele na reta, né? Porque ele está sendo contra um reconhecimento público geral e ele vai ter que justificar isso muito bem. Tem muitos que não têm essa coragem, digamos, de enfrentar e atestar e defender uma pessoa no 125. Ele vai pedir para que essa pessoa se esforce mais, tente de novo ano que vem, para ver se ela entra, e acho que é por aí. Natália, posso complementar a resposta dele para você sim, falar? só queria falar assim. Aí a Joyce fala. Sim. Guto, eu nem vou tão longe, porque eu nem sei se as pessoas têm consciência o suficiente para pensar em nota de corte, viu? Se fosse isso, seria até melhor. No geral, é mesmo um desconhecimento, em termos clínicos, não pensando em política pública. É o psicólogo que parou na etapa de entender inteligência enquanto QI. Sendo que a inteligência não se resume ao QI. O QI é uma mera medida de quanto você consegue absorver de estímulos, conhecimentos, essas coisinhas todas. Se a pessoa não estudou para entender que isso não é inteligência, ela vai concluir a partir disso. E o QI mínimo hipotético que a gente pode pensar. Se 100 é uma média do teste de QI, em teoria, 110, 109, você já passou muito da população. E aí você está vendo com dupla ou tripla excepcionalidade, você pode pensar que uma coisa vai baixando a outra de uma certa maneira. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que é, salvo engano, 109, mas ela é super inteligente para um monte de outras coisas, assim. Mas por N questões ela não pontuou tanto no teste. Será que ela é para ser invalidada por isso? Enfim, é isso. Aí, Natália e Joyce. Queria falar com ele que eu considero que não é questão de política, de questão pública. Por quê? Porque na escola eles não olham a numeração do QI da criança, eles só olham no laudo, o relatório do psicólogo. Eles não estão aí com se dá 120, 130, eles não se importam com o número, não.
Então, acho que não tem a ver com política pública em si. E, mais, eu acho que a política pública considera uma pessoa com altas habilidades a partir dos 120. Foi o que o psicólogo que testou meu filho falou. Que aqui no Brasil tem uma lei pública que fala a partir de 120 é considerado altas habilidades, coisa que lá fora não é assim. Foi ele que me explicou. Então, a própria política pública, ele já abraça pessoas que o próprio psicólogo e neuropsicólogo não abraça. Eu acho que tem a ver, eu só estou perguntando ao Rafael para ver o que ele pensa. Eu já tenho meu conceito formado, né? Que eu acho que tem a ver com um neuro muito fechado e muito no... Sabe aquela pessoa que vai só na letra, na palavra, na lei? Que não consegue ter um discernimento fora daquilo que está escrito, de ter a sensibilidade de entender a pessoa não só por um número. E você não pode, como falou o Rafael, falar que uma pessoa de 130 é mais inteligente que uma pessoa que pontuou 127. Porque talvez a pessoa que pontuou 127 tem uma área muito mais forte nas artes, né? Tem muita criatividade. Eu não engenho tocando instrumentos. Por exemplo, o meu caso, eu sou muito mais criativa, produtiva, porque eu toco instrumentos, eu pinto, eu mexo com fotografia, tudo que é artístico. Então, a parte acadêmica, eu deixei um pouco de lado. Eu gosto muito de informação, de buscar informação, mas não só na área acadêmica. Se você me fala para mim fazer uma equação, hoje eu esqueci como você faz uma equação. Então, se você vai me testar pelo que eu sei na parte acadêmica, seria ruim, né? Então, o QI vai testar muito mais aquilo que você conseguir fazer. E não, tem uma parte que não testa o QI, que é a criatividade. O meu neuro falou, a criatividade não tem como testar. A sua parte mais forte fica sem pontuação. Então, aquele neuro, aquele psicólogo que tem a sensibilidade de entender o ser humano, além da parte acadêmica, ele vai poder entender que com 127 é um superdotado, com 120 é um superdotado, né? Então, tem a ver com sensibilidade, é o que eu penso, não estou falando que você está errado, só que eu acho, o conceito que eu tenho, porque eu pesquisei, porque eu falei com os neuros, que testaram, que fizeram meu teste, o do meu filho, eu entendi isso, que muito fica muito na lei, não, é 130 e acabou, se der 129, não me importa se o cara é um gênio pintando, nos esportes, o cara vai assinar que não tem superlotação. Então, eu acho que tem a ver muito mais no individual daquele profissional que na política pública em si, porque a política pública, se você vai com um teste de 115 com um laudo de superdotação, eles te aceitam. Então, é isso que eu queria falar. Só. Joyce? Então, eu queria falar mais ou menos aí o que a Natália falou. A minha percepção é essa, que muitos profissionais, desculpa, Rafael, que eu sei que você é profissional da área, né, você é psicólogo e tudo, mas, assim, muita gente está defasado na formação, entendeu? Eles vêm carregando aquela ideia de superdotado que o senso comum tem, que é gênio. Não é gênio, não é superdotado. E, assim, essa questão de QI, na verdade, não é só o QI, né? Tem que levar em consideração todas as características da pessoa. Por quê? Uma pessoa que tem QI, sei lá, 130, 140, pode pontuar um 124, por exemplo. Eu sou uma. Eu fiz avaliação ano passado, pontuei 124, passando por burnout, depressão e ansiedade, num estágio tão complicado que, assim, eu esquecia coisas recentes, saía de casa dirigindo, não lembrava para onde estava indo, nesse nível, de ir levar minha filha para a escola, fazer o trajeto do meu trabalho, e ela fala, mãe, para onde a gente vai? Não é para minha escola, não? Entendeu? Então, assim, eu acho que é um contexto, né? O ser humano não é aquilo ali, não é o resultado daquele teste, sabe? É todo um contexto que tem que avaliar a condição psicológica da pessoa, o acesso que a pessoa teve. Por exemplo, meu pai, ele não foi avaliado, mas eu tenho certeza que a superdotação veio dele. Ele, assim, não estudou, minha mãe que o ensinou a ler e escrever, mas ele conserta tudo que você colocar na frente dele, inventa coisas, construiu um aparador de grama, construiu um moedor de cana, constrói coisas, sabe? Assim, tranquilamente, conserta tudo que você possa imaginar. Então, assim, se ele for fazer os testes oficiais, talvez ele vá pontuar sei lá quanto, entendeu? Talvez não vá um 140, um 130, né? Mas, certamente, assim, nitidamente, ele é uma pessoa superdotada, só que aos 79 anos, né? Então, você imagina, hoje,
né, a condição dele para fazer uma avaliação. Entendeu? A mesma coisa é a avaliação de criança. Às vezes a criança não está num dia bom, está estressada, está chateada, ela não vai bem. Eu trabalho trabalho em sala de recursos aqui no Rio. Então, assim, atendo os alunos que são incluídos da escola, faço adaptação nas provas para eles e tudo. E, assim, o dia que eu percebo que a criança não está bem, está meio desregulada, está um pouquinho diferente, eu falo, não vamos fazer a prova hoje. Tanto que eu começo a aplicar a prova para eles bem antes do calendário, porque se tiver alguma coisa fora da curva, não vai fazer a prova. Eu não aplico naquele dia porque eu sei que a criança não vai bem. E não vai mesmo, entendeu? Então, assim também pode ocorrer numa avaliação, né? Um dos dias que eu fui lá para avaliação, eu estava com fome, estava cansado, sei lá, estressado por algum motivo, não dormiu bem, estava preocupado com alguma coisa, ainda mais criança, né? E aí não vai render. Então, assim, o psicólogo precisa, o neuropsicólogo, né, ter um senso, né, ter uma percepção mais aguçada, considerando que não é só o número, entendeu? E hoje muitos estão naquela coisa de que é um número, é um número, é um número, não olha para lado nenhum, parece que está com a coisa assim nos olhos para olhar só para frente, né? É um número, ponto. E não é isso, não é isso, entendeu? Por isso também, né, que o Guto falou, muita gente procura na idade adulta e tal. Por que muita gente procura na idade adulta? Porque ao longo da vida não se imagina superdotado. Foi o meu caso. Eu nunca imaginei. Pelo contrário, sempre me achei incapaz, pior do que os outros, blá, 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 aquela coisa toda. Entendeu? Embora tivesse indícios, assim, passei em 2 concursos públicos sem estudar, né? Na verdade, eu passei em mais, mas esse eu passei bem colocada e fui chamada. E, assim, sem estudar, sabe, sempre tirei boas notas, não estava nem aí para nada. Fui acelerada lá no início da vida, porque a escola quis acelerar, porque minha mãe não entendia nada. Inclusive, eles queriam me acelerar de novo e ela não permitiu. Então, assim, a vida foi levando, sabe? E agora, na vida adulta, eu procurei por quê? Verificamos a minha filha, né? Observamos características nela, e daí, percebendo ela, e a neuro falando, olha, você provavelmente também, o pai também. E eu quis me conhecer, porque eu passei uma vida inteira achando que eu era diferente, achando que eu não era capaz, achando que não existia amizade verdadeira, que eu sou uma pessoa muito, né, não sou aquela amiga rasa, eu sou profunda, e com relação a mim, as pessoas são rasas. Então eu ficava, gente. Então, assim, depois da avaliação, tudo fez sentido para minha vida e me fez muito bem, entendeu? Tanto que quando a gente participou da devolutiva da minha filha, chorei horrores, sabe? Depois eu fiquei péssima, mal, porque assim, ela levantou a hipótese de eu e o pai sermos, né, por conta do QI dela ser muito alto. E aí eu fiquei, gente, eu sofri a vida inteira sendo essa pessoa esquisita que eu sou, entendeu? De na escola fingir que errou coisa para não chamar a atenção. Enfim, e minha filha vai sofrer assim, vai passar por isso, sabe? Então, assim, não só dos profissionais, assim, psicólogos, neuropsicólogos, mas de toda a sociedade, né? Dos professores na escola, todo mundo. Ter esse olhar de que, gente, não é só QI, não é só talento, sabe? Eu acho que é isso que está faltando aqui no Brasil. Isso mesmo. Guto, você ia falar alguma coisa antes de eu finalizar? Não. Eu ia comentar, mas ela já comentou. Perfeito. Pode finalizar. E, Joyce, é isso mesmo, assim. Pelo contrário, não peça desculpas, critique mesmo. Porque, deixa eu voltar um pouquinho para trás para falar isso. Qualquer aplicação de teste na psicologia tem um contexto, hora e maneira certa de aplicar. Você nunca chega e aplica um teste em alguém, qualquer que seja. Se a pessoa não estiver bem, você reaplica em outro momento, e é isso. Mesmo em provas de trânsito, deveria se aplicar isso. Teste de personalidade e assim por diante. Principalmente quando a gente pensa em um contexto que isso vai definir a vida de alguém. E aí é o que você falou da criança não ir bem na prova e assim por diante. Isso gera ainda um outro problema, que é, você não pode retestar alguém. Salvo engano, para 6 meses, para você dar reteste. Ou seja, uma criança mal testada que vai mal no teste de QI, vai ter um prejuízo muito grande lá na frente, porque não foi bem pensado esse processo para ela. Então, sim, é um cuidado e uma conscientização para a área da psicologia, neuropsicologia, neurologia, muito importante. Até porque
virou mercado a gente falar de superdotação. Tem gente abrindo para atender e com mega marketing que trabalha mal, mas que vai um monte de gente. Eu vi uma coisa muito doida hoje no Instagram, inclusive, caindo nessas questões, deixa eu até achar aqui, que era assim, você já pesquisou avaliação para TEA e TDAH e ficou apavorado com o valor cobrado? Aqui ela sai a partir de R$ 50 com laudo gratuito. Em que contexto é esses R$ 50 com laudo gratuito? Nem está escrito lá se é para pessoas carentes, por exemplo. De maneira geral, esse valor não faz sentido para esse trabalho. Se falasse assim, sei lá, R$ 1.000, eu poderia aceitar, porque fica valor de custo profissional, nem é nada, mas 50 nesse processo. Então, está virando um mercado, em vários sentidos, que é perigoso ter essa seleção. Aí ficam bons profissionais que não sabem divulgar. Em certo sentido, eu me coloco nesse espaço de que eu vou trabalhar bem com quem vier para mim, mas a minha dificuldade vai ser divulgar esse processo. Mas vai chegar um muito bom de marketing que estudou levemente ali as características, faz 1000 vídeos bonitinhos e todo mundo vai até ele. Então, é um problemão. No sentido de marketing, no sentido de avaliação, no sentido de consequências e qualidade de vida. Uma família que passa por uma neuro, como eu passei, que não pergunta e só diz que não, e não tem informação e recursos, como a qualidade de vida dessa família vai lidar, vai alterar para a questão de não ter o nome, o diagnóstico do autismo, com direito à adaptação e por aí vai, se principalmente ela não tem recursos, e quem ela tinha de recursos só atrapalha. E talvez o outro não vai dar recurso assim por diante. Então, é um problemão. Você está super certo em criticar. Vai lá, Natália. Eu tinha a mão levantada? Você levantou a mão. Tá? Não tem nada para falar mais. Então, tá. Mas isso, muito. Estou gostando dessa conversa, porque eu já passei. Pesquisei muito sobre o assunto, quando a gente começa a perceber que talvez a gente seja, de alguma forma, né? A gente pesquisa muito. E tem ainda muita gente falando que, sobretudo o QI, que acho que mais deixa fora as pessoas, sobre os 130. Então, essa conversa aqui, acho que é algo muito bom para as pessoas que estão procurando informação e estão se encontrando também com outra linha, né, de pensamento. E quando eu tive meu laudo e testou 127, eu fiquei feliz, porque meu neuro falou, é mesmo, você é mesmo, não tenha dúvida. E, por outro lado, fiquei um pouco triste, porque não estava no número que supostamente tem que ser. Falei, nossa, e aí a gente começa a se, né, questionar. Aí, num grupo que tem no Facebook sobre superdotação, aí lancei lá no grupo, tem muito membro. Coloquei, o que vocês acham no laudo de superdotação com um QI de 127? Felizmente, todos falaram, é isso mesmo, sim, tudo bem, é isso mesmo. E falei, nossa, estou muito feliz, porque foi um teste, sabe, para ver o que a comunidade pensa. E todos, nenhum falou que não era possível. Todos falaram isso mesmo, tem com menos disso. Eu testei 124 e só. Falei, gente, então isso mesmo. A grande maioria, eles têm esse entendimento, e tem muita gente que não está ficando do lado de fora, né? Porque tem muitos neuros e muitos psicólogos que estão tendo esse entendimento e estão dando um laudo com 124, né? Como apareceu lá no grupo, com 121, como apareceu lá no grupo. Então, fiquei muito feliz por isso. E nada, e acho que quanto mais se divulga, quanto mais se fale sobre isso, menos gente vai ficar do lado de fora. Sim, justamente. Eu mesmo deu 118, porque 2 testes muito específicos, que são para mim dificuldades, que é a questão de montar imagens, basicamente, baixaram meu valor todo. E mais quando tem a dupla excepcionalidade, né? Sim, mas é justamente aí, dá para dizer que não é. Uhum. E aí, uma grande decepção minha nesse processo foi, eu queria entrar para o Mensa, só que o Mensa tem nota de corte. Tem 98 por centil, né? Então,
Eu não entro nem com a dupla excepcionalidade. Não. E tudo Vai, bem. Eu aceitei e passou, mas na minha cabeça era, se eu for pro mês, eu tenho um lugar no mundo. Era tipo, não, eu posso ter um lugar no mundo em outros contextos. E aí, gente, aí, beleza. Adorei a presença de vocês. Tema da próxima semana. Vocês têm alguma sugestão? Um não é uma resposta melhor do que o silêncio, se não tiver. Só para eu entender. Não, eu tinha pensado em alguma coisa nesses dias, mas agora eu esqueci. Acabei esquecendo. Rafael, eu não sei nem se eu vou saber explicar o tema. Um dia desse você comentou no grupo, alguém falou, poxa, por que você não me avisou que os vídeos já estão no YouTube? Aí você falou, isso se chama... Disfunção executiva. Exatamente, executiva. E é um processo para eu colocar no YouTube, é um processo para eu divulgar, é um processo. Eu acho que a gente podia falar um pouco disso, do impacto da disfunção executiva na vida do superdotado, porque eu sou assim. Claro. É meio que assim, eu não tenho coragem de fazer as coisas, sabe? Não me sinto capaz. E aí um bloqueio que eu não vou. Entendeu? Eu não vou, preciso ter alguém ali do meu lado, que no caso é meu marido, que fica, vamos lá, vai. Aí também quando eu vou a primeira vez, eu vou de boa, acabou o bloqueio, eu falo, eu faço, mas até vencer aquele bloqueio, só Jesus sabe quanto eu sofro. E aí eu queria sugerir esse tema, né, até para eu aprender um pouco mais sobre isso com vocês. Ótimo. Então, disfunção executiva. Fechando então a live, só com um comentário do seu tema aí que eu adorei. Eu abro minhas dificuldades em grupos assim justamente porque eu sei que as pessoas têm dificuldade em abrir isso. Fica parecendo um bicho de 7 cabeças. Não é nem necessário que eu falasse daquela maneira, mas eu falo para as pessoas entenderem, porque somos todos semelhantes em certo sentido. Tá tudo bem se eu não dar conta em alguma coisa. No pior dos casos, você pede ajuda. Terceiriza a tarefa. Enfim. Mas o que eu coloquei na minha cabeça até realizar, não sei se você pegou essa fase, Joyce, de quando a gente começou a live, fazer a live para mim foi um processo de quebrar a disfunção executiva, perfeccionismo. Porque as 3 primeiras não foram gravadas porque eu não sabia como gravar, e eu fui aceitando que ia falhar e tá tudo bem, até que eu aprendi a gravar, até que eu coloquei o fundo aqui atrás, até que eu peguei a gravação e consegui colocar no YouTube, achei meu método. O tempo todo estar aqui é uma luta quando a disfunção executiva para mim. Parabéns por estar vencendo. Isso é muito legal. Isso é uma vitória muito grande. Só quem passa sabe o quanto significa. Não é simples, né? Sim. Legal. Que bom. E aí eu abro justamente para que outros possam se abrir sobre isso. Enfim, até porque, às vezes, a gente nem, no meu caso, eu nem associava a minha condição. Eu achava que era eu, pessoa mesmo, uma característica minha de meio que covardia, falta de coragem, medo, sei lá o quê. Sabe? E é isso. Sim. Perfeito. Todos temos nossos fantasmas, né? Se alguém está te olhando, quando tem que aprender uma coisa, se alguém está te olhando, a ver como que você faz, eu erro. Mas se ninguém está me olhando, vai muito bem, né? Como um dos testes, eu fiquei muito nervosa também. Eu fiquei até tremendo num dos testes, de tanta pressão que eu estava, sabe? Então, a gente se sente pressionado, parece que dá um branco, né? A gente trava, acaba, embaralha a cabeça, né? Acontece. Sim. E aí, gente, muito obrigado pela participação. Próximo tema, disfunção executiva. E é isto.